Bom, a verdade é que eu tô sem sono e quando eu tô sem sono eu leio. Vamos falar sobre... Vamos ler, né? Um dos meus livros favoritos. O Museu Imaginário, de André Malraux. Eu procurei esse livro por quase 20 anos. Eu queria originalmente a versão que saiu o sobrenome de As Vozes do Silêncio. Para mim, um dos livros mais extraordinários já escritos, para ser honesto. Vamos lê-lo. Um crucifixo românico não era, de início, uma escultura. A Madonna de Cimabue não era, de início, um quadro. Nem sequer a Atenas de Fídias era, de início, uma estátua. O papel do museu na nossa relação com as obras de arte é tão considerável que temos dificuldade em pensar que ele não existe, nunca existiu, onde a civilização da Europa moderna é ou foi ignorada, e que existe entre nós há menos de 2 séculos. O século XIX viveu dos museus. Ainda vivemos deles, e esquecemos que impuseram ao espectador, uma relação totalmente nova com a obra de arte. Contribuíram para libertar da sua função as obras de arte. E eu gosto mais desse livro porque eu caso ele com o nosso colega Walter Benjamin. A obra de arte é reprodutibilidade técnica. Então, são duas visões muito distintas de basicamente o mesmo fenômeno. Intelectualmente, isso é estimulante. Mas, voltando à leitura. Contribuíram para libertar da sua função as obras de arte que reuniam para transformar em quadros até mesmo os retratos. Se o busto de César, a estátua equestre de Carlos V ainda são César e Carlos V, o Duque de Olivares é simplesmente Velázquez. O que nos importa a identidade do homem de capacete ou do homem de luva? Chamam-se Rembrandt e Tiziano. O retrato começa por deixar de ser o retrato de alguém. Isso é uma coisa que eu concordo imensamente. Uau! Até o século XIX, todas as obras de arte eram a imagem de algo que existia ou não existia, antes de serem obras de arte. Só aos olhos do pintor, a pintura era pintura, e muitas vezes era também poesia. É mais ou menos como a gente ama, né? Eu acho que isso é o extraordinário da arte. É mais ou menos como a gente ama. Sabe? Quem a gente ama nunca é quem a gente ama. Tem uma frase atribuída a Nietzsche que a gente não ama a pessoa, a gente ama estar amando. E eu não sei se foi sinceramente, qual que é o nome daquele filósofo espanhol, gente? Que eu particularmente nem gosto. Mas escreveu umas coisas... Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. Na verdade, eu tô sem sono e tô fazendo comentários sobre um livro que eu amo muito, O Museu do Imaginário, de André Malraux, no qual ele discute o papel do museu na construção da identidade artística do século XX. Não é uma coisa assim que as pessoas costumam gostar, Marechal, mas, né, para passar o tempo até ficar com sono, vale. Né? Eu não curto pornografia, então não vou ficar vendo, como é que chama? Xvideos, né? Então, vou ler. Vamos lá. Só aos olhos do pintor, a pintura era pintura e muitas vezes era também poesia. Ah, sim, lembrei do que eu estava falando. A questão da ideação da pessoa amada. A gente constrói na nossa cabeça, no nosso coração, uma visão da pessoa que é o ideal, num sentido hegeliano, certo? O ideal num sentido hegeliano, que não corresponde à pessoa, certo? A pessoa deixa de ser um corpo, e aí no sentido de Merleau-Ponty,
e se torna um ideal do que a gente gosta. E é por isso que as pessoas se ferram, né? Porque, a bem da verdade, elas acabam gostando de uma pessoa que só existe na imaginação delas. De um modo geral, e isso é particularmente comum entre os jovens, você se alimenta não de amor, mas de expectativas, o que quase nunca dá certo. Eu sempre recomendo, crie gado, não crie expectativas. Bom, vamos lá. O museu suprime quase todos os retratos, mesmo sendo eles de um sonho. Quase todos os modelos, ao mesmo tempo que extirpa a função às obras de arte. Não reconhece paládio, nem santo, nem Cristo, nem objeto de veneração, de semelhança, de imaginação, de decoração, de posse, mas apenas imagens de coisas, diferentes das próprias coisas, e retirando dessa diferença específica a sua razão de ser. O museu é um confronto de metamorfoses. Aí que eu acho interessante, porque fica clara a diferença entre o conceito do Walter Benjamin de aura, certo? A reproduzibilidade técnica tira a aura da obra de arte. Então, num certo sentido, se você pensa Walter Benjamin falando da obra de arte e André Malraux falando sobre a Casa da Arte, que é o museu, é interessantíssimo que os dois não concordem em muita coisa, certo? Porque, veja bem, o André Malraux diz aqui na página 10 dessa edição brasileira que, bom, o museu só aceita a arte e, portanto, ele é um templo da arte. Tudo que está nele é arte. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for ver a visão do Walter Benjamin, no clássico que eu citei, o papel da reproduzibilidade técnica na obra de arte, a gente percebe que, bom, a técnica muitas vezes mata a arte, mas ela nunca chegou a matar o museu. Pelo contrário, usando aí um conceito que, ironicamente, o Walter Benjamin gostava muito, o museu é um instrumento de fetiche. Eu, particularmente, não sou culto. Eu já estive no Louvre, foi uma experiência que eu achei bem desagradável, para dizer a verdade. Eu prefiro muito mais os museus de dinossauros que tem na Argentina. Porque o meu grilo é com a arte europeia. Eu não acho que a arte europeia deva ser assim tão cultuada, porque a visão do Malraux aqui é o museu como local de culto. Você vai ao museu para cultuar a arte, cultuar a realização humana de todos os tempos. A realização humana mais iconográfica sempre. O próprio André Malraux acabou de deixar claro que o museu não é o local do mesquinho, do regular, né, do ordinário, mas do extraordinário. Vamos ver. Se a Ásia só recentemente conheceu a existência de museus sob a influência e a direção dos europeus, é porque, para o asiático, sobretudo para o cidadão do Extremo Oriente, a contemplação artística e museu eram inconciliáveis. Na China, a fruição das obras de arte começa por estar ligada à sua posse, exceto quando se tratava de arte religiosa, e, acima de tudo, estava ligada ao isolamento. As pinturas não eram expostas, mas mostradas uma a um apreciador em estado de graça, contribuindo para alimentar ou aprofundar a comunhão com o mundo. Confrontar pinturas, operação intelectual, opõe-se completamente ao abandono que só a contemplação asiática permite. Não tem como discordar do nosso colega francês. Aos olhos da Ásia, o museu, se não for um local de ensino, só pode ser um concerto absurdo em que se sucedem e misturam, sem entreacto e sem fim, melodias contraditórias. Como não concordar? Como não concordar, gente? De verdade. Como não concordar? Vamos lá. Há mais de um século que a nossa convivência com a arte não cessa de se intelectualizar. O museu impõe a discussão de cada uma das representações do mundo nele reunidas, uma interrogação sobre o que, precisamente, as reúne. Ao prazer do olhar,
A sucessão e a aparente contradição das escolas vieram acrescentar a consciência de uma busca apaixonada, de uma recriação do universo frente à criação. Afinal, o museu é um dos locais que nos proporcionam a mais elevada ideia do homem. É muito europeu isso. Nossa Senhora, que horror. Mas os nossos conhecimentos são mais extensos do que nossos museus. O visitante do Louvre sabe que não encontra ali significativamente nem Goya, nem os grandes ingleses, nem a pintura de Michelangelo, nem Piero della Francesca, nem Grunewald, dificilmente Vermeer. Onde a obra de arte não tem outra função senão a de ser obra de arte, numa época em que a exploração artística do mundo prossegue, a reunião de tantas obras-primas e a ausência de tantas outras obras-primas convoca em imaginação todas as obras-primas. Acho que deve ser o lance da poligamia, né? Das pessoas que não conseguem gostar de apenas uma pessoa. Como é que é o nome que os jovens dão a isso? Relacionamentos não monogâmicos. Eu não serviria para um relacionamento não monogâmico pelo mesmo motivo que eu não gosto de museus. O André Malraux colocou o ponto aqui. O museu é um local que parece uma salada de todo tipo de fruta que nem necessariamente combina. É uma ideia de arte que não passa pela apreciação da arte, mas pela comparação. Ou você aprecia ou você compara. Se você gosta de fato de alguma coisa, você não compara ela. Todas as coisas que valem a pena amar, e isso vale para as pessoas e para a arte, são incomparáveis. Veja, eu tenho cabelos brancos. Então já vivi muito. E tive amores, decepções, frustrações, alegrias. E elas não são comparáveis. Elas foram experiências, cada uma únicas em si mesma. Por isso que o museu é uma chateação. A menos que estejam museus temáticos. E por isso eu gosto de museus de dinossauro. Porque em museus de dinossauro, essencialmente, há apenas dinossauros. Museu de obra de arte tem uma visão de arte. Uma salada de arte. Mas não tem o elan artístico. Então, nesse ponto, eu tenho que concordar com André Malraux, o que não é necessariamente elogioso. Né? Do que, até agora, o museu está inevitavelmente privado. Até agora, dos conjuntos de vitrais e de afrescos, do que não é transportável. Fato, se fosse transportável, as pirâmides do Egito já teriam sido roubadas pelos ingleses e estavam no Museu Britânico, né? Estariam no Museu Britânico. Do que não pode ser facilmente exposto, os conjuntos de tapeçaria, por exemplo, do que não se pode adquirir. Isso para os europeus não é necessariamente um problema, né? Porque eles roubam. Mesmo envolvendo o emprego perseverante de meios imensos, o museu decorre de uma sucessão de felizes acasos. As vitórias de Napoleão não lhe permitiram transportar a Capela Sistina para o Louvre, assim como nenhum mecenas levará para o Metropolitan Museu o Portal Régio de Chartres ou os afrescos de Arezzo. Fato, é aquilo que nós acabamos de comentar, né? Se pudesse, os europeus já teriam roubado o mundo e colocado nos museus. Do século XVIII ao século XX, transportou-se tudo que podia ser transportado. Venderam-se, pois, mais quadros de Rembrandt do que afrescos de Giotto. E o museu, que nasceu quando só o quadro do cavalete representava a pintura viva, é um museu não da cor, mas dos quadros, não da escultura, mas das estátuas. Concordou. A viagem de arte completa-o no século XIX, mas à época, quantos artistas conhece o conjunto das grandes obras da Europa? Gautier visitou a Itália, mas sem ir a Roma, aos 39 anos. Hugo, na sua infância. Baudelaire, Verlaine, nunca. E a viagem à Itália já era uma tradição. Visitavam-se certas regiões da Espanha e da Alemanha, talvez da Holanda. Muitas vezes conhecia-se Flandres. E a atenta fila de apreciadores que se comprimia no salão público da melhor pintura da época, vivia do Louvre. Baudelaire não conheceu senão as principais obras de El Greco, nem de Michelangelo, nem de Masaccio, nem de Piero della Francesca, nem de Grunewald, nem de Tiziano, nem de Hals, nem de Goya, apesar da Galeria de Orleans. Les Farces começaram no século XVI. O que vira ele? E Baudelaire é interessante porque a gente já falou do Walter Benjamin. E Walter Benjamin
comenta sobre Baudelaire, justamente no ensaio sobre a modernidade. Para Walter Benjamin, foi Baudelaire que inaugura o homem moderno. E o homem moderno, se a gente pensa ele como surgindo a partir de uma reflexão de Baudelaire, não era necessariamente muito culto. A cultura dele limitava-se ao Louvre e às ruas. Para quem leu Baudelaire, eu amo Baudelaire, acho que eu tenho todos os livros dele. Para quem gosta de Baudelaire, ele fala muito sobre o flaneur, né? O dandy. Então, a arte de Baudelaire, a poética de Baudelaire não era a poética de museu, era uma poética das ruas. Nesse sentido, modernamente, Baudelaire seria um rapper. Cara, é estranho a gente imaginar isso, da gente pensar isso, mas que diferença fundamental tem entre o rap e a poesia de Baudelaire? Baudelaire falava da maconha, cara. As Flores do Mal, que foi proibida em mais de 50 países, fala essencialmente de maconha. A flor que ele está falando é da erva. Então, Baudelaire, se fosse trazido dos anos 1850 atualmente, seria um rapper. O Mano Brown, parisiense. Por isso que eu tenho giriza de quem fica desvalorizando a arte das ruas. Quem fica desvalorizando a arte brasileira, a arte dos manos. Não sei o que, rap, não sei o que. Porra, cara, rap é uma puta de uma arte. É poesia falada. É trovadoresco. É moderno, no sentido baudeleriano. Baudelaire inaugura a modernidade, porque, e isso Walter Benjamin percebe muito bem, porque ele não faz uma arte, uma poética dos museus e dos salões. Ele faz uma arte, uma poética das ruas, dos marginais, das quebradas de Paris, dos manos que existiam em Paris no século XIX. Nesse sentido, Baudelaire era uma espécie de Mano Brown do século XIX, em Paris, certo? Então, a pessoa não gosta de rap porque isso não é arte. Cara, é um baita de um pau no cu, que não entendeu nada, nem de rap, nem de arte. Duvidou? André Malraux, tá aqui, ó. Quem tá falando sou eu, não. Só saber interpretar. Mané. Vamos lá. O que vira ele? O que haviam visto até 1900 aqueles cujas reflexões sobre arte permanecem, aos nossos olhos, reveladoras ou significativas, e que admitimos falarem das mesmas obras que nós, guiarem-se pelas mesmas referências que nós. Então, evidentemente, o André Malraux sabia do Walter Benjamin, embora o delinquente não cite o Walter Benjamin, por razões mais ou menos autoevidentes, ele está citando aqui o Baudelaire. Tipo, eu estou fazendo a minha própria interpretação, porque ele é um francês, portanto, um pau no cu. Vamos lá. 2 ou 3 grandes museus e as fotografias, gravuras ou cópias. Aí, uma referência indireta à obra de arte, à reprodutibilidade técnica. Você leu Walter Benjamin, André Malraux, seu safado, vagabundo. Você só não quer admitir. Será que ele era antissemita? A maior parte dos seus leitores via ainda menos. Dos conhecimentos artísticos fazia, então, parte uma zona vaga, que decorria do fato de um confronto de um quadro do Louvre com um quadro de Florença. O YouTube, o Google levou isso ao paroxismo. Roma ou Madrid ser o confronto de um quadro com uma recordação. A memória ótica não é infalível e muitas vezes várias semanas separavam sucessivos estudos. Entre o século XVII e o século XIX, os quadros, traduzidos pela gravura, tornaram-se gravuras. Haviam conservado relativamente o desenho, mas perdido a cor, que fora substituída não por cópia, mas por interpretação. Pela expressão a preto e branco, também haviam perdido as dimensões e adquirido margens. No século XIX, a fotografia a preto e branco limitou-se a ser uma gravura mais fiel. O Benjamin discute isso. O apreciador de então conheceu as telas como nós conhecemos os mosaicos e os vitrais até a década de 1940. Hoje, um estudante dispõe de reprodução a cores da maior parte das obras magistrais,
descobre muitas pinturas secundárias, as artes arcaicas, a escultura indiana, chinesa, japonesa e pré-colombiana, das épocas mais antigas, a parte da arte bizantina, afrescos românicos, as artes selvagens e populares. Em 1850, e mais uma vez ele está falando de Baudelaire, quantas estátuas estavam reproduzidas? Os nossos álbuns encontraram na escultura, que a monocromia reproduz mais fielmente do que produz um quadro, o seu domínio privilegiado. Conhecesse o Louvre e algumas das suas dependências, que cada um recordava como podia. Hoje dispomos de mais obras significativas, capazes de comatar as falhas da memória, do que um grande museu é capaz de conter. Na verdade, o Google tem até um aplicativo para museu. O Google Museus. Tem museu do mundo inteiro lá. Você pode entrar no site dos museus e ver o que eles têm. Então, essa discussão que o nosso colega André Malraux faz aqui, bom, ela não é recente. De forma alguma. Certo? E ele ficaria surpreso de ver o que a internet possibilita. Nós vamos continuar com a leitura. O museu, que nasceu quando só o quadro de Cavalete representava a pintura viva, é um museu não da cor, mas dos quadros, não da escultura, mas das estátuas. A viagem de arte completa no século XIX, mas à época, quantos artistas conhecem o conjunto das grandes obras da Europa? Se não lemos isso, lemos, né? Mas eu tenho que ler esse texto porque faz referência ao título da obra do Malraux. Perdão. Na verdade, criou-se um museu imaginário. O título do livro. Eu adorava a primeira edição desse livro quando ele chamava As Vozes do Silêncio. Eu acredito que Vozes do Silêncio, para se referir a museus, é muito mais interessante que museu imaginário, mas eu não sou Malraux, né? Nem serei. Na verdade, criou-se um museu imaginário que vai aprofundar ao máximo o incompleto confronto imposto pelos verdadeiros museus. Respondendo ao apelo por estes lançado, as artes plásticas inventaram a sua imprensa. Fetichismo do nosso colega Walter Benjamin. Na verdade, eu tenho que fazer uma leitura disso com a obra de arte A Reprodutibilidade Técnica, do Walter Benjamin, lado a lado, para e passo, vis a vis. De toda forma, bom, depois eu continuo.